Nós te louvamos e te bendizemos, Senhor, com todo o nosso coração, porque o Senhor é fiel e justo nas nossas vidas, Senhor. Para a honra e para a glória do teu nome, nós te louvamos, Senhor. Para a glória do teu nome. Amém. Amém. Glória ao nome de Jesus. Nós vamos iniciar um estudo agora sobre a fé. Eu queria já que você convidasse alguém para participar desse estudo, porque a fé é algo tão importante, a fé é algo tão necessário. A fé, ela é o motor das nossas vidas. O cristão sem fé, a própria palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes a gente acha que está agradando a Deus e a gente não tem fé, e não tendo fé a gente acaba sendo impossível. A palavra usa essa palavra, impossível agradar a Deus. Então, para você ver o quanto que é importante a gente entender e aprender sobre a fé. A paz, Paula, tudo bem? É isso aí. Então, o quanto é importante nós aprendermos sobre a fé e o que é a fé e como ela nos move, para que serve a fé, por que Deus criou a fé, para que ela vai servir nas nossas vidas, tá? Então, eu já queria que você convidasse alguém, compartilhasse ou convidasse uma pessoa, marcasse ela aí, convidasse, porque é uma matéria muito boa, é uma matéria assim que vai impactar as nossas vidas em referente ao que nós vamos aprender aqui, tá bom? Então o nome da matéria chama Fundamentos da Fé. Fundamento. O que é um fundamento, gente? Um fundamento nada mais é que algo que ele é necessário para firmar algo. Imagina, por exemplo, você está construindo um prédio, né? Para construir toda aquela parte que você vê do prédio visível, embaixo, lá onde ninguém vê, tem um fundamento. Lá embaixo, onde ninguém está vendo, tem um fundamento ali, tem algo que sustenta isso. Marcelão, isso aí, não vejo a hora de que os cultos voltassem para conhecer a igreja. Logo, logo, Marcelão. Logo, logo a gente vai ter isso daí, para a glória do nome de Jesus. Amém? Então, gente, quando a gente fala de fundamento, a gente está falando de algo que está sendo edificado. A paz, Pio, tudo bom? Então é importante que a gente entenda que todo fundamento é onde você vai edificar. Como é que está o seu fundamento? Porque tem gente que aprende um conceito, aprende algo e não tem fundamento, não tem aonde alicerçar isso. E o próprio Jesus disse na casa, na casa que é alicerçada sobre a rocha. A rocha é o fundamento, é onde é alicerçado isso aí. Agora eu te pergunto, aonde que está alicerçada a tua fé? Aonde está alicerçada a minha fé? Qual que é o fundamento que ela está? Ela está no fundamento da areia ou ela está no fundamento que é a rocha? A rocha é Cristo. Aonde está? Então, quando a gente fala fundamentos da fé, eu estou colocando alicerces para que a sua fé e a minha fé, ela seja alicerçada, colocada num lugar onde não vai ruir, onde não vai cair, aonde não vai ser destruído, aonde não vai bater vento e vai derrubar, porque a casa na areia pode parecer bonita ali, mas bater um vento, ela derruba. Então, a minha fé e a sua fé não pode estar alicerçada em coisas mundanas, não pode estar alicerçada nas coisas temporais. A nossa fé não pode estar alicerçada nisso. Porque no primeiro instante que aconteceu uma tribulação, uma luta, a sua fé cai. A sua fé é derrubada. E é por isso que a nossa fé, a lição chama Fundamentos da Fé. A gente vai falar de fundamentos onde a nossa fé tem que estar alicerçada para que ela possa se manter firme nas situações, se manter firme em todos os lugares, em todas as situações que você e eu passarmos, tá? Então, fundamento da fé é isso. Então, fundamento é isso. E fé é uma palavra tão pequena, mas ela é tão preciosa. Porque na palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, como eu falei. Imagina,
as pessoas perguntam, como você agrada ao Senhor? Assim como um pai, né? Assim como nós, como filhos, como é que nós fazemos para agradar ao Senhor? Né? Tem gente que acha que dá tudo que tem, casa, carro, uma oferta gigante, tudo isso vai agradar a Deus. A gente acha que o fato da gente ter, dar tudo, me doar, e não sei o que, vai agradar a Deus. E a palavra de Deus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então você pode dar seu carro, sua casa, tudo o que você tiver. Se não for pela fé, se não for por fé, você não estará agradando ao Senhor. Para você ver, né, uma palavrinha que tem duas sílabas, fé, mas que tem um potencial maior da Bíblia. Vamos dizer assim. Sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que a sua fé, ela tem que estar firmada na rocha para que a sua fé possa agradar a Deus. Porque a fé que não está firmada na rocha não é uma fé que agrada ao Senhor. Não é uma fé que agrada a Deus. Então, o que a gente tem que pensar e imaginar? Quando eu tenho fé, eu agrado a Deus. E a palavra de Deus diz que tudo que pedires em oração, crendo, ou seja, com fé, você vai receber. Olha que promessa maravilhosa. Tudo que você pedir em oração, crendo, você vai receber. E é isso aí, Marcelão. A rocha é Jesus mesmo. Nossa fé tem que estar firmada na rocha. Por isso que nós vamos aprender os fundamentos da fé. Então, para isso, eu preciso estar firmada de uma coisa. A pessoa tem que estar firmada de uma coisa. Ó, Deus. Eu preciso entender que existem alguns ingredientes para acrescentar a minha fé e por meio dela eu possa ver Deus, possa ver Jesus, possa ver a obra redentora dele, tá? Porque a fé, né, as coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, né? A fé é loucura, mas é a fé que nós vamos estudar, tá bom? Então, pessoal, como é que funciona a questão da fé, né? Eu aconselho também você que está assistindo essa aula pegar um caderno e uma caneta para anotar, tá bom? Se você puder, pega uma caneta, um lápis, uma caneta, um papel aí e anote, porque é bom a gente sempre revisar tudo que a gente viu, né? Porque eu vou falar de tópicos aqui e aí eu vou falar, vocês vão ter um tempo de escrever, anotar aí, tá bom? Então é importante, e lógico, se você não conseguiu anotar, depois você pode assistir a aula que vai estar no Facebook novamente aí, para você ir assistindo aí, tá bom? Então, nós vamos estudar a fé bíblica, certo? Mas também existe a fé natural. Então, existem dois tipos de fé, tá? Existem dois tipos de fé. A fé natural e a fé sobrenatural. Ou a fé de Deus, né? Que a gente fala, a fé de Deus. Mas a fé natural e a fé sobrenatural. O que é a fé natural? Essa fé natural, todo ser humano tem. Todo ser humano, ele tem essa fé natural. Todo ser humano, ele tem dentro de si uma fé natural. Por exemplo, vamos supor que, eu vou dar um exemplo de fé natural. Vamos supor que você compra 1 quilo de açúcar no mercado. Vem lá dentro do pacote fechadinho, né? A sua fé natural faz crer que ali dentro daquele pacotinho de açúcar tem 1 quilo. Você não vai pegar aquele pacotinho de açúcar e vai chegar na sua casa, pôr numa balança e medir para ver se realmente tem 1 quilo. Porque a sua fé natural acredita no que os olhos estão vendo ali. E ele está falando que tem 1 quilo de açúcar, então eu acredito que tem 1 quilo de açúcar ali. Tá? Isso é uma fé natural. É o que você está vendo. É que você está olhando e você, pelo olhar, você sabe, realmente tem 1 quilo de açúcar. Tem gente que pega até o saquinho, mede, não, tem 1 quilo mesmo. Né? Então, isso é fé natural. Esse tipo de fé, todo ser humano tem. Isso nasce com o ser humano. A fé natural, ela nasce dentro do ser humano. As coisas que se podem ver. Então eu acredito. Então, por exemplo, quando um amigo meu me dá a palavra que vai cumprir alguma coisa, eu acredito que ele vai cumprir.
Isso é uma fé natural. Eu acredito na pessoa porque eu já convivo com ela há muito tempo e essa pessoa me prometeu algo. Ah, Paulo, me empresta R$ 10 que aí depois daqui 2 dias eu te pago. Então, isso é uma fé natural. Eu tenho uma convicção de que essa pessoa vai me pagar porque eu conheço essa pessoa, né? Então, isso é uma fé natural. Agora, a fé natural, a gente precisa aprender a viver sobre a fé sobrenatural. Essa fé sobrenatural, ela já não é para todos. Não é que todos não possam ter, mas é que nem todos vivem ou exercitam a fé sobrenatural. E o que é a fé sobrenatural? Ela diz, a fé sobrenatural, ela é tão importante, ela é tão necessária, ela é tão necessária nas nossas vidas que a palavra diz que o justo viverá pela fé. Olha só a declaração que a palavra fala. A fé sobrenatural, a fé natural, como eu disse, todo mundo tem. Mas a fé sobrenatural, o justo viverá pela fé. De tão importante que essa palavra, a palavra de Deus fala que você tem que viver pela fé. Aqui, qual fé? A fé natural? Aquela que move os seres humanos? Não. É a fé sobrenatural. O justo vive da fé, mas a fé sobrenatural. Aquela que a palavra de Deus fala que é o firme fundamento das coisas que não se veem, não é igual a fé natural que eu estou vendo, né? Mas que se esperam, né? A fé, ela é uma coisa que não se vê, mas que se espera. Então, e outra coisa, o justo viverá pela fé. Então, tenho que viver a palavra para que a palavra viva em mim. Não adianta, de maneira nenhuma, deixar falar que eu leio a palavra, mas se eu não viver a palavra, porque viver a palavra é viver pela fé. Viver a palavra de Deus, seguir o que está na Bíblia, seguir o que está descrito por Deus, é viver pela fé. Porque a palavra de Deus, ela é uma palavra de fé. Então, viver a palavra é viver pela fé, né? Então, eu tenho que deixar a palavra de Deus ser viva em mim, porque ela tem o poder de penetrar até a divisão da minha alma. A palavra de Deus diz que ela é uma espada que penetra até o profundo da alma e do espírito, tá? Então, eu tenho que deixar de fazer a palavra de Deus fazer diferença na minha vida. Se eu tenho que viver pela fé, é viver pela palavra, eu tenho que fazer com que ela faça a diferença na minha vida. Ou seja, eu tenho que deixar a palavra me moldar. Eu tenho que deixar a palavra. Eu tenho que dar ouvidos ao que Deus diz. Tem uma música que fala que viver pela fé, né, viver com Deus, é viver perigosamente. Por que viver é como viver perigosamente? Porque como viver perigosamente, eu vou dar um passo e eu não sei onde tem. A fé, na verdade, é você dar passos aonde não tem degrau, aonde não tem um lugar, um chão para você pisar. A fé não é você ver o degrau, não ver o espaço e pisar. A fé nada mais é do que você não ver o degrau e você pisar e acreditar no que Deus está te dizendo. E aí, pessoal, que entra a fé. Aí que entra a fé, porque é fácil você pisar aonde tem degrau, onde tem um chão para pisar. Quando você olha e não vê, né? A fé sobrenatural, ela faz realizar o impossível. Então a gente entende que a fé sobrenatural, ela é a prática da palavra de Deus. E quem é a palavra de Deus? Né? A palavra diz que Jesus é o verbo. E verbo é a palavra. Então, automaticamente, quando eu vivo por Jesus, eu vivo a palavra de Deus e vivo pela fé. Porque na palavra de Deus diz, o justo viverá pela fé. Ou seja, o justo viverá pela palavra. O justo viverá
por Jesus. O justo viverá obedecendo Jesus e andando nos seus caminhos. E é isso que é viver pela fé, né? Então a gente vai entender durante esse curso que como viver pela fé, né? Para que foi criado, para que tem a fé? Então a gente vai entender muitas coisas mais para frente aí, tá bom? Então a fé humana, ela leva você a se esforçar e pelo natural você alcançar o que você persistir. Ah, eu vou me esforçar, eu vou conseguir, né? Agora, a fé bíblica, ela é sempre é vencedora. A fé humana, ela só trabalha com probabilidade, sintomas e circunstâncias. Então, a fé humana, ela só vai funcionar se tiver uma probabilidade, se tiver um sintoma ou se tiver uma circunstância para atuar nessa fé. É isso. A fé humana, a fé natural, ela só vai atuar se tiver algo para atuar. Se não tiver nada para atuar, a fé humana, ela não atua. Se não tiver nada para atuar, a fé humana simplesmente ela para. Ela para, simplesmente ela para. Já a fé bíblica, ela não depende de circunstâncias, ela não depende de como você está, de como você viveu, de quem, da onde você saiu, o que você vai fazer, do que você não vai fazer, tá? Ela não depende de sintoma e nem de probabilidade. Ah, você nasceu com uma probabilidade de dar certo de 1%, de 0,1%, mas a fé sobrenatural, ela não leva em conta isso. Ela não leva em conta circunstâncias, ela não leva probabilidade, ela não leva em conta nada. Por quê? Porque andamos por fé e não por vistas, a palavra fala. Nós andamos por fé, ou seja, nós andamos por aquilo que não existe ainda e não por vista. Não, é o que ele está querendo dizer. Eu ando na fé sobrenatural e não na fé humana. Eu ando na fé sobrenatural e não na fé humana. E aí que você consegue entender que a palavra de Deus fala, nós andamos por fé e não por vista. Porque andar por vista, meu irmão, é a coisa mais fácil que tem. Porque você só se movimenta se você vê aquilo que tem probabilidade de acontecer. Agora, a fé sobrenatural ela vai fazer com que você ande em lugares e vá em lugares que não tem probabilidade nenhuma de acontecer algo. Porque quem te falou para ir, quem te mostrou o caminho é o Senhor. Né? É coisas que você fala assim, não vai, é impossível acontecer. A fé faz acontecer. Ela faz o impossível e o inatingível. Quando você fala, nunca vou alcançar isso. Mas pela fé, aos olhos humanos, nós não alcançaríamos. A fé humana olha e fala, impossível você alcançar isso. A fé humana olha e fala, impossível você chegar a tal lugar. A fé humana olha e fala assim, dificilmente você vai conseguir chegar a algum lugar. Mas a fé sobrenatural, ela fala, você já é mais do que vencedor. E é isso que a gente tem de mais precioso na nossa vida. É isso que a gente tem de mais precioso. A fé que move montanhas, a fé que faz o impossível acontecer. Então eu quero te encorajar a deixar de andar pela fé humana. Deixar de andar pela fé humana e se aventurar na fé sobrenatural. Porque na palavra de Deus, como eu já disse, o justo tem que viver pela fé. Se você é um justo, um servo de Deus e não vive pela fé, meu irmão, você está desagradando ao Senhor. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não tem como. Então, por isso que a Bíblia fala que o justo tem que andar pela fé. Porque quando você anda pela fé, você agrada ao Senhor todos os dias da sua vida. Quando você anda por fé, você agrada a Deus todos os dias. Porque é por fé, não por obras, não por sei lá, por orar mais, não, é por fé. Quanto mais você anda em fé, mais você agrada. Então a palavra de Deus, ela é a chave, como nós falamos, né? Ela é a base para a nossa vida espiritual. E é através da palavra que vem a fé.
certo? Então essa só foi uma pequena introdução da nossa aula, do que nós vamos falar de fé, tá? E eu quero que você entenda a diferença das duas, fé natural e fé sobrenatural. As duas estão aí dentro de você, as duas. A fé natural e a fé sobrenatural. Agora, a pergunta é, em qual delas você vai andar? Qual delas que você e eu iremos andar? Se a gente andar por fé natural, a gente vai olhar a situação do país, a situação do que está acontecendo no mundo e vai falar assim, não tem jeito. A fé natural ela vai olhar e não vai ver saídas. Agora a fé sobrenatural vai falar assim, há um Deus que pode todas as coisas. Amém? Então, essa foi a introdução, um pouco da nossa introdução da lição. E aí, nós vamos entrar no primeiro tópico. A fé é uma forma de vida. Anota aí no seu caderno. A fé é uma forma de vida. Anote aí. A fé é uma forma de vida. A fé é uma forma de vida. Tá? A fé é uma forma de vida. Anota aí. E aí, dentro desse tópico, nós vamos falar o primeiro tópico desse a fé é a forma de vida. A fé é o único modo de viver para o cristão. Anote aí. A fé é o único modo de viver para o cristão. A fé é o único modo de viver para o cristão. Abre comigo lá em Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, verso 8. Então já pega a sua Bíblia, já começa a mexer nela aí, que nós vamos passear um pouco na palavra de Deus, tá? Efésios, capítulo 2, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: porque pela graça sois salvos, mediante o quê? A fé. Mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Então, por que nós estudamos a fé? Porque ela é o único modo de viver para o cristão. Em Efésios diz, pela graça eu sou salvo. E isso vem por quê? Pela fé. Como que eu sou salvo? Eu sou salvo na graça. O que é a graça? A graça é um período que nós estamos. Antes da graça tinha um período chamado lei, que quando Jesus veio e morreu na cruz, a lei foi cumprida em Jesus Cristo e agora nós estamos numa dispensação, ou seja, num período chamado graça. Então, ele diz, pela graça sois salvos. E mediante o quê? Mediante a fé, através da fé. Então eu só sou salvo na graça por causa da fé. Eu só sou salvo na graça porque eu tenho fé. Por causa a fé me proporciona alcançar o Salvador. A fé me proporciona alcançar a salvação através da graça. Então, pela graça eu sou salvo. Né? Eu estou no período da graça, eu sou salvo. Mas é mediante a fé. Porque quem não tem fé não consegue acreditar em Jesus, acreditar no que ele morreu e que ele ressuscitou dentre os mortos. Então, por isso que eu não consigo ser salvo, eu não consigo acreditar num Jesus que eu não consigo ser salvo por um Jesus que eu não acredito. Então, eu sou salvo, mas mediante a fé, né? Aí ele fala, isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. A fé humana é do ser humano, mas a fé sobrenatural não vem de vós. Não vem de mim, não vem de você, não vem de ninguém. É dom de Deus. Então Deus dá aos homens. Deus dá a oportunidade. O que é um dom? Dom é um presente. É um presente gratuito que Deus dá para você ter fé e acreditar em Jesus. Certo? E aí, Romanos,
5, Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Outro versículo que fala que a fé é o único modo de viver do cristão. Romanos 5, versículo 1 e 2. Então a gente viu agora no versículo que nós fomos salvos mediante a fé. Depois da salvação, que você está salvo mediante a fé, agora você tem que andar em retidão. E olha o que o versículo fala, versículo 1 e 2 de Romanos 5. Justificados. Então você foi salvo e agora você é justificado. O que é justificado? O que é uma pessoa justificada? É uma pessoa que foi tornada justa diante de Deus. Por que justa? Porque os pecados que essa pessoa tinha foram totalmente aniquilados em Jesus Cristo. Então ela se torna uma pessoa, quando ela aceita Jesus, ela se torna uma pessoa justificada. Uma pessoa justa. Por isso que a Bíblia diz que o justo viverá pela fé. Né? Então, nós somos justificados. Justificados, pois, através ou mediante a fé. Então, nós somos justificados pela fé. Porque os olhos não conseguiam enxergar uma salvação para o ser humano. Não tinha uma salvação para o ser humano. E Jesus veio e nos justificou através do quê? Da fé. Então por isso que você e eu temos um único modo de viver. Porque nós somos salvos pela fé, pela graça, mediante a fé. E nós somos justificados mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha só que maravilha que a fé proporciona pra gente. Além dela nos justificar, ela nos dá paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. Se você crê em Jesus Cristo, você tem paz com Deus. E por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, por intermédio de Jesus Cristo, nós tivemos acesso à fé. Por intermédio de Jesus Cristo, nós tivemos acesso à fé. Então ele fala, por intermédio, Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso. Nós tivemos acesso a Deus pela fé. Pela fé em Jesus Cristo, hoje eu e você temos acesso a Deus. Né? No Antigo Testamento, na época da lei, as pessoas não tinham acesso a Deus. Era só o sacerdote que entrava uma vez por ano no templo para ter acesso a Deus. Mas hoje, através de Jesus Cristo e pela fé, nós podemos ter acesso a Deus, porque o véu foi rasgado e nós podemos entrar na presença de Deus. Tá? Na presença de Deus para quê? Para que a gente possa entrar e adorá-lo em espírito e em verdade. Então, o que proporcionou isso? A fé em Jesus Cristo. Só tem acesso a Deus aquele que tem fé em Jesus Cristo, aquele que crê em Jesus Cristo. Que aí, porque o próprio Jesus disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, a partir do momento que você tem fé em Jesus Cristo, você tem o quê? Acesso ao Senhor. Mesmo não sendo merecedor. Mesmo nós não sermos merecedores, nós ainda temos sim acesso a Jesus Cristo por causa da fé, tá? Então nós somos livres de culpa, de inferioridade ou condenação pela fé. Então a fé tirou de você a culpa, a fé tirou de você qualquer tipo de inferioridade ou condenação, porque nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há. Romanos 8 diz. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, quando você tem fé em Jesus Cristo, a fé que você tem nele tira culpa, inferioridade e condenação. Porque ele diz que nós fomos justificados. O que causa culpa em você? É o pecado. É o pecado que causa culpa em mim e em você. E quando a gente tem fé em Jesus Cristo, quando nós temos fé no Senhor Jesus, o que acontece? Nós somos justificados.
nos tornamos justos diante de Deus. Não porque a gente merece, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo e pela fé que ele proporcionou pra gente. Viu só? A fé, meu irmão, grava isso, ela é o único modo de viver para você. Sem fé você não é justificado. Sem fé você não é salvo. Sem fé você não agrada a Deus. E é isso que eu quero mostrar para vocês, né? Nós não somos merecedores, mas Deus deu a oportunidade de, pela fé, nós alcançarmos tudo isso, tá? Agora, Não, 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. 2 Coríntios 5:7. Segunda Coríntios 5:7. Que diz assim: visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Cara, andamos por fé e não pelo que vemos. O cristão que anda pelo que vê, ele simplesmente ele vai desanimar. Se o cristão que anda pelo que vê, simplesmente ele vai deixar de acreditar que Deus tem algo na vida dele. O cristão que anda pelo que vê, ele vai olhar as circunstâncias, ele vai ficar triste, ele vai ficar deprimido e ele não vai conseguir enxergar o que Deus tem mais para ele. E é isso que a gente tem que olhar. Por mais que seja contrária à situação, aquele que vive e anda por fé, ele consegue enxergar além da situação. Então, quando ele diz aqui, o apóstolo Paulo diz aqui para o pessoal de Coríntios, né, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Né? O modo de vida de andar no cristão é por fé, não pelo que vê. Tá? Então, a fé é o único modo de viver para o cristão. Por quê? Porque nós somos salvos, nós somos livres da culpa e nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos por fé. E Hebreus, capítulo 11. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus, capítulo 11, verso 6. Hebreus 11, 6. Hebreus 11, né? A galeria aí dos heróis da fé aí. Hebreus 11, versículo 6, ó. De fato, sem fé é impossível agradar, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, Hebreus 11:6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você não vai andar agradando a Deus. Sem fé, você não vai ser justificado. Sem fé, você não vai ser salvo. Sem fé, você não vai ser livre da culpa. Sem fé, você não vai agradar a Deus. Percebeu o quanto que é importante a fé? Percebeu o quanto que é importante nós estudarmos isso? Porque tem gente tem pessoas no meio cristão que vivem de fé, mas elas vivem numa fé natural, na fé nas coisas que se veem. E quando são ensinadas a viver na fé sobrenatural, elas tomam um susto. Né? Ah, não acredito, tem que fazer. A fé, ela vai olhar para as circunstâncias e vai rir da cara das circunstâncias, meu amigo. A fé, ela vai olhar para as circunstâncias e vai dar risada. Por quê? As circunstâncias não param a fé. As circunstâncias não param o que Deus tem para aqueles que o amam através da fé. Né? Então, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, primeiro motivo, então, para você
que a fé é uma forma de vida, que ela é o único modo de viver para o cristão. Então a fé é o único modo de viver para o cristão. Segundo motivo da fé, né? Segundo motivo que a fé é uma forma de vida. O reino de Deus, ele opera pela fé. Então nós andamos em fé, mas o reino de Deus, ele só opera pela fé. O reino de Deus só age pela fé, meu irmão. Incredulidade não tem vez no reino de Deus. Olha lá, Hebreus, nós já estamos em Hebreus aqui, né? Hebreus 10, nós já estamos no versículo 38. Hebreus 10, 38. Vai anotando esses versículos aí. São versículos chaves para você explicar para alguém sobre a fé. Quando alguém te perguntar sobre a fé e você quiser ensinar alguém, tá? Hebreus 10, 38, que diz assim, ó: Todavia, o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz, ou seja, não se deleita, não tem alegria, a minha alma. Olha que coisa mais tremenda isso. Tremenda no sentido de maravilhoso e tremenda no sentido de causar pânico na gente. Né? O justo, o meu justo, olha o próprio Senhor falando, o meu justo, todavia, o meu justo viverá pela fé. O meu justo, o meu, ou seja, Deus tem propriedade, né? Ele tem nós como dele. O meu justo viverá pela fé. Ele está dizendo, aquele que me serve, aquele que é meu servo, aquele que diz que me ama, aquele que diz que está comigo em todos os momentos, esse meu justo viverá pela fé. Viverá pela fé. Ou seja, e ele fala, se ele retroceder, ou seja, deixar de ter fé, a minha alma não se compraz, ou seja, não se deleita, não se alegra nele. Uma coisa que entristece bastante Deus, que não deixa ele feliz conosco, é a gente retroceder. Retroceder que eu falo é você olhar para trás. Retroceder que eu falo é você deixar de crer. Retroceder é você fazer com que tudo aquilo que você viveu caia por terra porque você não acredita mais. Retroceder significa não avançar, né? Então eu não avanço, não prossigo, né? E eu acabo entristecendo a Deus. Porque ele diz, a minha alma não se compraz, não se deleita, ou não tem prazer naquele que volta para trás, naquele que retrocede. Então nós somos curados pela fé, nós somos prósperos pela fé, tá? Porque o meu justo viverá pela fé. Romanos 14, 23. Volta lá em Romanos. Romanos 14, 23. Romanos 14, 23. Olha que interessante isso daqui. Romanos 14, 23. Mas aquele que tem dúvidas, ou seja, dúvida é contrário à fé, tá? Fé e dúvida são contrárias. Aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que o faz não provém da fé. Porque ele diz, né? A fé não tem dúvidas. Então aquele que comer sem fé, ele é condenado. Não provém da fé. E tudo o que não provém da fé é pecado. Tudo. Ele não fala algumas coisas. Ele não fala isso. Não, ele fala tudo o que não provém de fé
é pecado. Tudo que não provém de fé é pecado. E isso é muito interessante, a gente parar a nossa vida e ver. Será que tudo que eu estou fazendo é por fé? Porque se tudo que eu estou fazendo não é por fé, é pecado. E a gente fala, nossa, mas eu não tenho nem muita coisa que me arrepender. Gente, o fato de você não estar vivendo em fé e fazendo as coisas, principalmente as coisas para Deus, tá? Tudo que é feito sem fé, que não provém da fé, é pecado. Não é o Paulo que está dizendo, não é eu, é a palavra de Deus que está dizendo. Tudo que não provém da fé é pecado. Por isso que a Bíblia fala que o justo tem que viver pela fé. Porque todas as obras que ele faz têm que ser justas. Porque ele faz pela fé. E se ele não faz pela fé, né, não adianta. Então é melhor nem fazer. Né? Na dúvida, é melhor nem fazer. Né? É tipo aquela coisa de lei de trânsito, né? Na dúvida, não ultrapasse o farol vermelho. Não ultrapasse o farol amarelo. Tá com dúvida se vai dar tempo? Não ultrapasse. Freie e pare. Do que você ultrapassar o farol vermelho, e acontecer, ultrapassar o farol amarelo, o outro que está em dúvida também ultrapassa e bate. E quebra a cara. Tá? Então é importante que pela fé, nós temos que fazer tudo pela fé. Porque o que não é feito pela fé é pecado. É a palavra de Deus que diz. Né? E eu aprendi algo muito interessante, né? Quando a palavra de Deus diz, cara, eu não refuto, eu não duvido, porque a palavra de Deus é soberana para as nossas vidas. A regra de prática e fé do cristão é a palavra de Deus. Né? Então ele diz, então se você não estiver convencido de que uma ação é produto da fé, poderá estar pecando contra a sua própria consciência. Então se você vai fazer algo e não é pela fé, e não é acreditando, não é crendo em Jesus, dando glórias a Deus, cara, então é melhor nem fazer. Não adianta estar por estar, não adianta, eu vou no evangelismo e eu vou atuar lá. Mas se você não for por fé, não adianta. Não adianta estar por estar, não adianta fazer por fazer. Tudo tem que ser feito pela fé. Tá? Se não for pela fé, não tem como. Você precisa atuar pela fé, certo? E Hebreus 11 aqui, né? Quando nós estávamos lá em Hebreus, volta lá em Hebreus. Esse capítulo todo de Hebreus, ele vai falar sobre fé, sobre vários personagens que viveram e atuaram pela fé. Ele vai falar de Abel, ele vai falar de Enoque, ele vai falar de Noé, ele vai falar de Abraão, ele vai falar dos patriarcas, né? Vai falar de Moisés, né? Ele vai falar sobre o próprio Cristo, ele vai falar sobre os israelitas em Canaã, que eles conquistaram Canaã pela fé, né? Vai falar de mulheres que receberam a ressurreição também dos mortos, que viram Jesus da ressurreição também pela fé, né? Então, vai falar de Jefté, de Sansão, de Davi, de Samuel. Então, é uma galeria de heróis da fé. Hebreus 11 aqui é uma galeria. Ele vai contar partes de homens da história e como eles viveram pela fé. E aí, o cristão de hoje em dia, né, acha que pode enfrentar tudo pelas suas próprias forças. Acha que pode não viver pela fé. Eu vivo pelo que eu vejo. Eu vivo pelo que eu estou olhando. E aí ele acaba batendo com a cara no muro, né? Ele acaba batendo com a cara no muro aí. Então, terceiro motivo aqui. Nós falamos de 2 motivos até agora, né? Nós falamos de a fé é o único modo de viver para o cristão. O reino de Deus, ele se opera pela fé, ou seja, o reino de Deus se move pela fé, certo?
se move pela fé. E terceiro, a vida de fé é um mandamento. Oh, glória! Agora vai apertar aqui o negócio para nós aqui, João. Falo para nós porque primeiro vem para mim esse negócio aqui, viu? Glória a Deus por isso. Ó, a vida de fé é um mandamento, não é uma sugestão, não é uma opção, é uma ordem. Quando você não vive pela fé, você está desobedecendo a Deus. Porque quando ele disse, o meu justo viverá pela fé, ele não está sugerindo para o justo viver pela fé. Ele não está dizendo que o justo pode viver pela fé, talvez. Ele está dizendo, viverá, ou seja, é uma sentença no imperativo, ou seja, eu estou ordenando que o meu justo viva pela fé. Eu estou ordenando que o meu justo viva pela fé. Então a fé, ela é uma ordenança. Por isso, nós temos que tirar a fé da mente e colocar a fé no coração, para você agir, né? Porque só ficar pensando, se eu fosse evangelizar, se eu fosse fazer, se eu fizesse isso na igreja, se eu fizesse aquilo, se você ficar só pensando, você não está agindo com fé. A fé tem que ser tirada daqui, e colocada aqui, no coração, para que você tome atitude e agrade ao Senhor, porque a fé, ela é um mandamento, né? Abre lá Romanos 1,17. Romanos, de novo lá em Romanos 1,17. Romanos 1,17. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Então a justiça de Deus, ela se revela como? No Evangelho, de fé em fé, ou seja, de fé em fé, vai acrescentando a sua fé, vai aumentando a sua fé cada vez mais. E como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, Romanos 1,17 já mostra a ordem de Deus. O justo viverá. Como eu disse, não é poderá viver ou talvez viverá. Não, o justo viverá. Uma sentença no imperativo, Deus mandando, Deus dando uma ordem. Tá? E a gente pensa assim, né? Mas será que eu tenho que cumprir a ordem? Na verdade, o Evangelho, o reino de Deus, gente, não é democracia. A gente está acostumado a viver numa democracia aqui no Brasil, né? Mas o reino de Deus não é democracia. O reino de Deus não é democracia. Você faz o que você quiser. Não. O reino de Deus é autocracia. Deus que manda e acabou. A gente tem que obedecer. Se você não obedecer, você está em desobediência. E se está em desobediência, você desagrada a Deus. E a palavra de Deus fala que a desobediência é um pecado igual de feitiçaria. Então a gente tem que entender que andar por fé é obedecer a Deus. Né? Abre lá em Gálatas 3:11. Gálatas 3:11, ó. De novo Deus falando aqui, ó. De novo, Gálatas 3:11. De novo, ó. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Não é por lei, ou seja, não é pela fé humana. Ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. De novo, ele está dando a ordem de novo. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé, tá? Hebreus, capítulo 10. Hebreus, capítulo 10. Versículo 38, como a gente viu, ó. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Olha só, irmãos. Só aqui já foram 3 versículos para confirmar. Para confirmar o que Deus e para
decretar o que Deus está falando. Quando ele falou 3 vezes: o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. E na terceira vez aqui, o justo viverá pela fé. E aí no versículo 39 ele fala: nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Ou seja, a sua fé conserva a sua alma, né? Então, Deus falou 3 vezes. A vida de fé, ela é um mandamento. Ela é uma ordem de Deus, né? Ela não é um pedido de Deus para você. Ela não é algo que você vai dizer e vai falar assim: ah, eu talvez viva. Não. Você tem que viver pela fé. Nós temos que viver pela fé. É uma ordem de Deus, né? Então, 3 versículos que mostram exatamente. Então, o justo tem que viver pela fé. Se não cremos, os resultados é a perdição, gente. Se a gente não crê, é a perdição. Nós somos salvos pela fé. E se você não crê, é perdição. E a perdição no sentido de ir para o inferno, não no sentido de ir para o inferno, mas de receber o salário da incredulidade. Porque aquela pessoa que anda em incredulidade, ela não desfruta de toda a plenitude de Deus aqui nessa terra. Na palavra de Deus fala que aquele que duvida é qual uma onda do mar que vai e volta. Não pense tal pessoa que receberá algo do Senhor. Sabe, vive uma vida miserável porque não tem fé, não acredita, duvida. E a incredulidade faz essa pessoa viver uma vida miserável, né? E a perdição significa também ruína, perda, destruição. Então Deus não está sugerindo que vivamos. Ele manda que os justos dele vivam pela fé. Qualquer coisa que não seja uma vida de fé, o resultado ela é pecado, tá bom? E Hebreus 12, 2. Quem é o autor da nossa fé? Quem criou, quem colocou, quem fez a nossa fé? O autor a gente sabe, né? O autor é aquele que criou alguma coisa. Então você pega um livro, você vai ver o autor foi o que escreveu o livro, né? Quem foi que escreveu a fé? Quem foi que escreveu? Hebreus 12, 2. Que diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, que é quem? Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomia, e está assentado à destra do trono de Deus. Olha só, quem é o autor da nossa fé? Jesus. Ele é o autor, ele que criou, né? Ele que criou a fé e nos colocou a fé em nossos corações. Amém? Então hoje, na aula de hoje, pessoal, nós aprendemos sobre o fundamento, o que é um fundamento, né? Que é onde vai estar alicerçada a sua fé, que nós falamos que o fundamento é Cristo. Nós aprendemos que a fé, ela é tudo para o cristão, né? Nós devemos estudar a fé porque nós vivemos pela fé, né? Falamos dos 2 tipos de fé que tem, que é a fé humana e a fé sobrenatural, que é a qual a fé nós temos que andar, né? Falamos que a fé é uma forma de vida do cristão. E por que ela é uma forma de vida? Porque ele é o único modo de viver do cristão. O reino de Deus, ele opera pela fé, ou seja, ele é guiado, ele acontece as coisas pela fé, e a fé é um mandamento de Deus. Ou seja, é uma ordem de Deus. Nós temos que andar pela fé e viver pela fé, porque o próprio Deus que mandou que nós façamos isso em 3 versículos, como eu mostrei aqui para vocês, tá? Então, pessoal, e aí, gostaram? Esse só foi o primeiro capítulo aí, né, dessa aula sobre fé. Esse só foi a primeira parte do estudo, né? Eu quero que vocês que anotaram aí, deem uma lida, né? Se tiver dúvidas, perguntem, pode perguntar, mandar aqui no Facebook da igreja, né? Quem tem meu WhatsApp pode perguntar também. É importante, né? Porque
a gente entenda esses conceitos de fé, tá bom? Então, que o Senhor possa ajudar você a acrescentar a sua fé, para que Ele possa, de uma vez por todas, na sua vida, e você possa crer de uma vez por todas, que a fé, ela é algo essencial para a minha vida e para a sua vida, e que eu e você possamos andar em fé. Por quê? Porque a fé, ela é uma ordem de Deus, ela é o único modo de viver, e o reino de Deus, ele opera em fé. Sem isso, nós estamos perdidos. Amém? Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigado pela aula de hoje. Muito obrigado por nós falarmos de fé, Senhor. Falarmos, papai, em nome de Jesus, de algo tão importante para as nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor é fiel, justo e, Pai, nós queremos andar em fé daqui para frente, Senhor. Nos perdoa os nossos pecados, meu Pai. Perdoa os nossos pecados por não andarmos em fé. Perdoa, meu Pai, todas as obras que fizemos sem fé. Perdoa tudo aquilo, meu Pai, que fazemos e não fazemos por fé, Senhor. E isso tem nos imputado pecado, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós, a partir desse estudo, Pai, nós possamos andar de fé, andar em fé. Nós queremos ser os justos que andam pela fé, Senhor. Nós queremos ser os justos, Pai, que lidam com a fé e andam em fé, de fé em fé, de glória em glória, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pela oportunidade de aprendermos isso, Senhor, para a honra e para a glória do teu santo nome. Em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pessoal. Até a próxima aula, até a próxima segunda, onde continuaremos a falar sobre fundamentos da fé, tá bom? Não percam, convide alguém para que ele possa ser abençoado assim como você foi hoje, tá bom? Deus abençoe, fique na paz.